Olá, a gente está aqui para apresentar o trabalho de cálculo 4, que a princípio o objetivo dele é mostrar um motor elétrico, um projeto de motor elétrico, e nós vamos mostrar aqui no vídeo toda a montagem, todo o procedimento para fazer o motor, como ele funciona e o princípio para associar ao cálculo 4 de alguma maneira esse motor. Bom, aqui a gente tem as peças de montagem desse motor. E primeiramente a gente vai mostrar com quais utensílios a gente usou. Primeiramente uma pilha, um super imã, que normalmente ele vai ser de neodímio, que ele é um imã mais forte. Dois itens de suporte que a princípio eles precisam conduzir, né? Então tem que ser um metal condutor. E um fio de cobre para fazer a bobina. Bom, nós mostramos os materiais que a gente vai precisar para fazer o motor e agora a gente vai mostrar um pouco da montagem. A princípio a gente vai pegar a pilha e utilizar ela como base do motor, além de ser a fonte. E aí a gente vai precisar conectar esses suportes de forma a deixar o buraco do suporte para cima em cada um dos polos da pilha. E aí, encaixando esse suporte, a gente vai precisar de uma bobina que vai passar entre esses fios e vai ficar no meio da bateria, da pilha. Como que a gente vai fazer essa bobina? A bobina a gente pode usar um material cilíndrico, e aí a gente vai enrolar essa bobina, por exemplo, na pilha e criar uma bobina com um suporte de uns 2 dedos, mais ou menos, que é para deixar ele encaixado aqui na haste, de forma que ele não saia do motor. Bom, o imã a gente vai encaixar ele em cima da pilha e logo mais a gente vai mostrar como que esse imã vai fazer parte desse motor. Bom, aqui já está o motor pronto. Nós usamos a fita isolante para segurar o suporte direto nos polos da pilha, como dá para ver. E aí, como eu falei, o imã ele já vai direto em cima da pilha, tá bom? Da mesma forma, vamos usar a bobina para encaixar dos dois lados do suporte, aqui no suporte do metal. E aí, encaixando, a partir disso o motor vai funcionar. Bom, através de vários experimentos e estudos, Faraday e Henry descobriram que a variação de um campo magnético é o que induz uma corrente elétrica em um condutor. Então, eles foram propulsores do eletromagnetismo e com várias aplicações hoje em dia que nós temos, que nós usamos os princípios descobertos por eles. Um deles, no nosso modelo de motor elétrico simples, com a bateria, o fio de cobre e um ímã, nós podemos notar essas interações que existem entre esses materiais. No nosso caso, a gente pode notar que se a gente tiver somente o ímã natural próximo do enrolamento de fio de cobre, eles por si só não têm interação, eles não têm atração nem repulsão de nada. Mas a partir do momento em que nós conectamos às extremidades da bobina uma bateria, é percorrida nela uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica passada nessa bobina próximo de um ímã, acontece a interação entre os campos magnéticos. E o que é explicado, o movimento circular da bobina é a força magnética, que nós vamos ver logo a seguir. Bom, como dito pelo Guilherme, o funcionamento do motor ele baseia-se em 2 princípios físicos. Campos magnéticos de mesma polaridade, eles se repelem, e todo condutor elétrico, quando sujeito a uma corrente elétrica, eles geram um campo magnético. A partir de agora, nós vamos mostrar uma foto de um motor de liquidificador retirado de sua carcaça para demonstrar como é o seu funcionamento e suas partes. Bom, como falado anteriormente, aqui se localiza o motor retirado da carcaça do liquidificador para podermos exemplificar como é seu funcionamento e sua força magnética, como ela se atua. Basicamente, o motor ele possui ímãs fixados na carcaça, que são esses, e um rotor que gira no centro desse campo. O rotor se localiza aqui, no centro desse campo, ou seja, no centro desses ímãs.
Embaixo nós temos o ímã fixo, no qual ficaria na carcaça, e com isso nós vamos aplicar uma tensão de 12 volts nele, nas partes das escovas, no qual a corrente elétrica passará pelos fios de cobre, fazendo com que gere um campo magnético nos ímãs fixos nela. Com isso, o campo magnético gerado aqui, nesses ímãs, será o mesmo campo magnético gerado por o ímã fixo abaixo, fazendo com que gere torque e o rotor gire, de acordo com o vídeo a seguir. De acordo com esse exemplo, podemos observar um motor simples, no qual aqui seria a bateria, onde passaria a tensão de 12 volts, aqui os fios de cobre, onde passariam a corrente, e aqui o ímã fixo. Com essa imagem, podemos observar que a corrente, ao passar pelo fio, nessa parte, gerará uma corrente para a direita. Com isso, com a regra do tapa, podemos observar que, ao darmos nosso tapa para cima, gerará uma força magnética para cima, de acordo com a seta verde. A corrente, ao percorrer o resto do fio, nessa parte, ela estará para o sentido esquerdo. Com isso, ao aplicarmos nosso dedão para a esquerda e nossa regra do tapa para baixo, gerará uma força magnética para baixo, fazendo com que o campo magnético do ímã seja igual ao campo magnético gerado pelo fio da bobina. Com isso, fazendo com que ele gire. Como foi dito anteriormente, a bobina gira a partir de uma corrente que está passando pelo fio de cobre, o campo magnético existente do ímã, e isso gera uma força que faz ela girar. Sendo assim, foi possível perceber que a gente pode encontrar o fluxo desse campo magnético do ímã pela bobina, através da bobina, utilizando alguns conhecimentos de cálculo 4, como por exemplo o teorema de Gauss. O teorema de Gauss, ou teorema da divergência, ele mostra como é possível calcular o fluxo de um campo vetorial em cima de uma superfície fechada e com orientação para fora. Para então a gente conseguir calcular esse fluxo pela bobina, a gente tem que transformar ela numa superfície fechada, porque ela não é, né? Então, para isso, a gente vai pegar como se fossem 2 discos imaginários e colocar em cima dela, criar essas 2 superfícies, um em cima e um embaixo, para que ela fique fechada. Dessa forma, ela vai parecer como se fosse um cilindro com uma altura bem pequenininha. Assim, podemos aplicar o teorema de Gauss ou da divergência, que é a integral tripla do divergente de f. Esse resultado vai ser o fluxo do campo magnético sobre essa superfície fechada que a gente criou. Mas só que a gente quer só da bobina. Então, para fazer essa correção, a gente vai calcular o fluxo sobre essas 2 superfícies que a gente criou, utilizando o fluxo de campo vetoriais, sobre esses 2 discos. E aí, o fluxo do campo magnético pela bobina final vai ser o encontrado anteriormente no teorema de Gauss, menos esses 2 fluxos das superfícies que a gente criou.